Olá, eu sou a Sheila Santos. Eu sou a Isabel Rendeiro. E nós somos o PowerCast. Antes de começar com essa convidada maravilhosa que está aqui com a gente, vou falar um pouco da nossa mentoria. Eu e o Bebel, a gente tem uma mentoria que começa a sua empresa do zero até estruturar, gente. Só clique aqui e sabe mais informações. E quem é a nossa convidada? Vai deixar o link aqui embaixo. Bom, eu tenho aqui uma bio completíssima sobre ela, com bastante coisa, gente. A convidada de hoje é catarinense, sexta filha de uma família de 16 irmãos. Estudou administração de empresas e especializou-se em confecção. Iniciou sua vida profissional muito cedo nos negócios de família, na Dudalina, empresa fundada pelos seus pais empreendedores, Rodolfo e Adelina. Atualmente é vice-presidente do Grupo Mulheres do Brasil, fundadora e idealizadora do Fundo Dona de Mim, conselheira do MASP, conselheira do projeto Amigos do Bem, mentora do programa Winning Woman Brasil, conselheira do Instituto Ayrton Senna, conselheira do SBVC, que é a Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, conselheira da Verde Escola, conselheira do Grupo Sequoia Logística e consultora da Warburg Pincus do Brasil. Bem-vinda, Sônia Hess! Uhul! Gente, a gente demorou, olha, a gente tava esperando muito tempo pela Sônia. Sônia, muita gratidão por você estar aqui. A gente vai ter uma aula de verdade, viu, gente? Muito legal, a gente tá super animada. Bastante coisa aqui pra poder aprender e absorver. Sônia, conta pra gente, como você descobriu o seu propósito de vida e de carreira? O que você queria conquistar profissionalmente? Muito obrigada pelo convite de participar aqui do PowerCast, adorei. Obrigada. Demorou um pouquinho, mas estamos aqui, né? A gente tá muito animada, Sim, obrigada. Que bom. Então eu vou contar uma história, que é uma história de amor, bem rápida, é a história do seu Duda e da dona Adelina, meus pais, que tinham um pequeno negócio de secos e molhados lá no interior de Santa Catarina, numa cidade chamada Luiz Alves. E interessante dessa história é que o meu pai era um homem trabalhador, mas ele era poeta. A empreendedora era a dona Adelina. Que legal. Então, essa história, a minha mãe grávida do 7º filho, o meu pai veio fazer as compras aqui em São Paulo para essa venda, para essa loja de secos e molhados. E claro, como um bom poeta, ele comprou um tecido errado. E a minha mãe, como boa empreendedora, viu uma oportunidade. Olha só. Então, ela contratou 2 costureiras com as suas máquinas de costura, isso foi em 1957, lá atrás. Desmanchou uma camisa do meu pai, cortou as camisas, as costureiras costuraram, ela colocou na venda, deu certo, vendeu, e assim começa a história da Dudalina. Depois disso, depois dessa história, minha mãe ainda teve 10 filhos. Então, essa história de 16 filhos, e por isso que dentro de uma família tão grande, eu não sei se muitas pessoas aqui têm 15 irmãos, né? Não, eu sou do Sul, te entendo. Meus avós todos vêm de famílias grandes, são gaúchos, eu sou paranaense. Mas, aliás, eu adorei o seu sotaque, que eu adoro o nosso sotaque de lá do Sul, gente, é tão fofo. Aliás, eu adoro o sotaque, mas não tem como não... A minha cidade tem muito catarinense, então é muito esse sotaque, né? Eu sou acostumada também. E meus avós, tanto do lado do meu pai quanto da minha mãe, tem tipo 13 irmãos, 14 irmãos. Eu acho que a época era, né, de ter vários irmãos. De muitos filhos, né? E eles queriam ter esses filhos, isso que é interessante. Então, nós somos 5 mulheres e 11 homens, né? Caramba. Então, desde cedo, você, numa família muito grande, você tem que se virar. Né? Então, eu morei em Luiz Alves até os meus 13 anos, então quando eu fui para Blumenau, que era cidade grande, né, quando a gente mudou, no primeiro dia já da escola, uma escola toda de freiras e tal, as garotas de lá me chamaram de colona de Luiz Alves. Né? Ai, bem colona, eles bem chamam, colona. Até hoje chamam, né? Até hoje. Essa colona. Você é colona. Mas aquilo, né, com 13 anos dói. Chocante. Mas ao mesmo tempo te transforma, né? Você fala, eu continuo sendo colona de Luiz Alves, eu, né, nasci em Luiz Alves, adoro a minha cidade, mas aquilo me deu força de querer ser mais, de aprender, de prestar muita atenção, de ouvir muito. Às vezes eu falo para as pessoas, a gente tem 2 ouvidos e uma boca, então vamos ouvir mais, aprender mais, que eu acho que é o que o PowerCast quer, né? Passar esse aprendizado. Então, assim, as mulheres às vezes falam, dificuldade de ter filho,
eu vejo a minha mãe, o exemplo dela, ela teve os filhos, ela criou os seus filhos com uma dificuldade muito maior do que hoje, né, numa cidade do interior em que, para ter ideia, a gente no começo da indústria, da fábrica, não tinha energia elétrica, ela comprou um gerador, ela era tão para frente, ela aproveitava os domingos, que era o dia que as pessoas iam para a missa, e ela abria essa venda que a gente tinha, botava lá uma cuca, um café com leite, porque ali ela já conquistava o cliente, o cliente cuca, comprava. Isabel tá rindo porque eu trouxe cuca pra ela ontem de viagem, eu voltei do sul. Duas cucas aqui, nossa, que cheiro gostoso. Então, tá sentindo local, tá vendo? Tá vendo? Então era cuca, era café com leite, e assim ela vendia, assim ela fazia o negócio dela, e a gente estava lá junto. Então, às vezes, quando ela dava alguma entrevista, ela falava, filha, não fala que vocês trabalhavam desde criança. Eu falo, mãe, foi a melhor escola que a gente teve na vida, né? Foi ter essa oportunidade de estar junto, de aprender desde criança, né? Então, não era uma obrigação, mas na realidade era uma grande escola. Eu fiquei, trabalhei desde criança. Em 74 surgiu uma oportunidade de eu ir para a Espanha fazer uma imersão em confecção numa fábrica que talvez naquela época era a maior fábrica de camisa do mundo. Fui para lá. É incrível que eu não sabia, a primeira vez que eu entrei no avião, imagina falar espanhol, zero. E eu tive que responder vários questionários e no final a diretora me colocou para aprender a costurar. Eu não tenho zero dom, mas eu fui com uma missão e eu não podia voltar sem cumprir essa missão. Então eu aprendi a ensinar a costurar, gente. Não me dê nada para costurar que não vai sair nada, mas eu ensino a costurar sim. Então essas coisas são muito interessantes. Depois, em 77, eu tive a oportunidade de sair de casa, de trabalhar em empresas de Minas Gerais, fui para lá aprender, eu fui convidada por essa empresa da Espanha, e lá eu aprendi a não depender de ser da empresa da família, né? De você ter esse aprendizado fora da família. Então eu fiquei lá até final de 83, vocês nem tinham nascido, nada disso, e eu voltei, eu queria morar em São Paulo, meu sonho sempre foi morar em São Paulo. Gente, que história hoje. Não, 83 a gente já tinha nascido, eu nasci em 83. Porém, Sônia, tô tendo uma aula, juro aqui, vocês devem estar amando também, né, gente? Porque eu fico pensando o quanto era um desafio tão grande a época que você tinha que fazer toda essa construção, sair de casa. Eu entendo, porque eu também sou interiorana, de você ter... Você imagina, para quem morava em São Paulo, já tinha todo, né, um negócio a ser construído. Imagina a gente que vem de lá, ou de outras pessoas que vêm de cidades tão pequenas, com tantos desafios de você aprender a falar uma língua que não sabe. Eu lembro que, tipo, Marechal até hoje não tem elevador não, escada rolante. Escada rolante, é verdade. Sabe? Então tem coisas que até hoje não tem, McDonald's até hoje não tem. Então, eu sou de uma cidade muito pequenininha e que também sou muito apaixonada. A gente foi criada de um jeito que pra mim teve uma importância muito grande. Imagina você que construiu 30 anos, 20 anos atrás, entendeu? Então é uma coisa, assim, inspiradora mesmo. Obrigada mesmo por estar aqui hoje. Não, mas é muito interessante essa história, porque hoje ainda tem a turma que mora lá em Marechal, que está se desenvolvendo, tem um outro olhar, a mesma coisa em Luiz Alves. Então, quando eu volto para minha cidade, agora mesmo a gente deu a concessão da nossa casa, onde começou a nossa história, para a prefeitura de Luiz Alves. O nosso prefeito lá é uma pessoa muito especial, o Marcos, jovem. Eu sonho que na política tenha pessoas como ele que transformam uma cidade. Ele está transformando a nossa cidade. Então, assim, é muito bom essa coisa do interior e do aprendizado, e do você sonhar, né? Então, eu sonhava em morar em São Paulo, vim morar em São Paulo. Sem emprego, eu ia procurar emprego, mas os meus irmãos falaram, Sônia, vem abrir o mercado de São Paulo, que era um mercado bem difícil, na época eram os grandes magazines, aqui tinha um Mapping, tinha Mesbla no Rio, tinha a Casa José Silva, tinha Sears, já tinha C&A, a gente vendia bastante para C&A, então eu vim trabalhar e montar esse mercado, e o interessante é que eu ia para Blumenau todas as semanas.
ou de ônibus ou de avião, que avião lá é em Navegantes, né, não é em Blumenau. E em 2000 e fiquei fazendo todo esse trabalho, trabalhando também toda a área de produto, de desenvolvimento de produto. Eu não sou estilista, bem colocado, mas eu tenho um olhar muito bom para o produto. Então eu sempre fazia as viagens com os estilistas, e eu sempre participei de 100% da empresa. Quando eu assumi como presidente em 2003, convidada, a gente tinha um conselho de administração. Quem tem grandes empresas, faça um pequeno conselho, estruture. Quem tem sócio, faça um acordo entre seus sócios. Isso é extremamente importante, porque no começo de uma sociedade, tudo são flores, né? Mas se você não construir uma relação muito saudável no dia a dia, é igual a casamento, né? O casamento, se não for alimentado todo dia, ele acaba, né? Então eu acho que é muito importante isso quando você tem um negócio, quando você começar o teu negócio. É uma folha de papel às vezes, né? Sim. Que você escreve ali quais que são as intenções, e as duas pessoas assinando, não vai ter um problema no futuro, ou se tiver, tá ali escrito que pode e o que não pode, né? Que a gente chama dos inegociáveis, né? Então eu vim para São Paulo e em 2003 eu assumo, o conselho me convida para assumir como presidente da empresa. Eu continuo morando aqui, indo para lá toda semana, pegando o que a gente chama de leiteiro, aquele voo que sai às 6 horas da manhã, mas sempre Legal. Foi com muito amor, e muito amor às pessoas. Eu falo que quem empreende, se não gostar de gente, melhor não empreender, porque são as pessoas que vão fazer o trabalho. Então, na Dudalina a gente tinha todos os programas voltados para as nossas pessoas. Incrível. A gente chamava que era amor às pessoas e às camisas, né? Então, 85% eram mulheres. Nós tínhamos 6 fábricas, e essas fábricas, essas mulheres, por exemplo, iam ficar grávidas durante o período que elas estavam trabalhando. Então tinha sempre um anjo da guarda, uma mulher que já tivesse tido um filho para cuidar dessa gestante. Olha que incrível. A gente fazia o chá de bebê para elas, depois levava o bebê para todas conhecerem, isso todos os meses. Nós tínhamos um programa que era de todas as mulheres acima de 40 anos e as mães de todos os funcionários, quando no Outubro Rosa fazia uma mamografia, porque a mulher do interior não faz. Não se cuida. Ela nem tem noção, e nem eram na cidade às vezes. A gente contratava um ônibus para levar. Marechal também, gente, ó, é uma boa observação. As pessoas têm que ir para Toledo e para Cascavel para fazer. E a nossa fábrica, nós tínhamos uma fábrica grande lá em Terra Boa, no lado de Cianorte, lá no... Que é perto. É 200 quilômetros, 300 quilômetros. Exatamente. Então, é uma fábrica linda, essa está até hoje. Então elas iam para Cianorte para fazer. Então, assim, ter esse cuidado com as pessoas. A gente tinha outros programas, quem fazia 5, 10, 15, 20 anos na empresa, todos eram homenageados, mas quem fazia 20 anos ia para Gramado no Natal Luz com acompanhante. Quem fazia 25 anos ia para Buenos Aires. Ai, que incrível, gente. E a primeira vez que a turma foi para Buenos Aires, eu falei, eu vou fazer uma surpresa, eu vou para Buenos Aires e vou esperar eles, mas combinei tudo com o pessoal do Recursos Humanos, e eu estava num restaurante, quando eles chegaram, eles olharam todos, olha que eram umas 8 pessoas. Dona Sônia, a senhora aqui? Então, assim, fantástico. Muito interessante, com 30 anos ia para Paris. Ai, que incrível, gente! Muito. Incrível. Então, assim, o meu motorista, o meu anjo da guarda, que eu conto essa história até com muita emoção, ele ia me buscar, ele era, sabe aquela pessoa que cuida de você? Quando eu chegava em Navegantes, estava o Pedrinho lá me esperando, às vezes já levava o sanduíche que eu gostava, e ele, quando fez 30 anos, primeiro dia que ele foi me buscar naquele ano, ele, Dona Sônia, já estou com passaporte, né? Só que eu queria, foi contado, né? Foi contado ali, eu achei tão bonitinho. E ele falou, Dona Sônia, mas eu queria ir em Roma, queria ir lá ver o Papa. A senhora, falei, tá bom, mudar. Pedrinho. Eu que organizava a viagem, porque você imagina que essas pessoas não tinham essa... E
para o outro lado do oceano, ir para Paris e tal. Então, eu organizei para ele ir para Roma, foi no Vaticano, depois foi para Paris, né? Eu falei, tem que passar por Paris, tá, Pedro? Ele e o Antônio, que era o chefe de manutenção das máquinas. Mas o interessante é que depois de uns 2 anos, ele ficou muito doente, e a última vez que eu vi, ele falou, dona Sônia, eu estou indo embora, mas eu quero agradecer muito a senhora, porque eu já estive mais perto dele, porque a senhora me mandou para lá. Né? Quando ele esteve em Roma, ele veio, então assim, para ele aquilo já foi uma experiência de uma, sabe, de estar mais perto de Deus, né? Então aquilo para mim foi de uma emoção incrível, e ele foi embora, né, me deixou, porque ele era muito importante para mim, principalmente, né, aquela pessoa que cuida de você, e olhar as pessoas, eu acho que tem esse eu falo sempre que eram presentes para mim, e quando eu já tinha saído da Lina, eu saí em 2015, quando eu estava saindo, 4 costureiras iriam para Paris, 4 costureiras de Luiz Alves. Que legal. E o interessante é que elas estavam morrendo de medo, mas eu organizei a viagem para estar lá com elas. Eu era jurada do prêmio da Cartier, fui jurada durante 7 anos, um prêmio maravilhoso, que é um prêmio mundial sobre mulheres empreendedoras, mas mulheres que têm negócios de impacto nos seus países. Eu fui com elas, aí fiz um bateau parisienne, aquele bateau que tem um jantar. No outro dia, de ônibus, busquei elas no hotel, fui andar ali por Paris. Quando a gente já estava lá na Opéra, ali tem as lojas todas, elas viraram para mim e disseram, dona Sônia, agora só pode deixar a gente já conhece tudo. Tipo, não se preocupa. Não se preocupa, eu deixei, claro, uma pessoa cuidando delas, uma afilhada minha. Mas assim, cuidar de pessoas, eu acho que faz toda a diferença, né? Esse amor volta, porque as pessoas sabem o quanto você cuida. Sem dúvida, olha, eu tenho todos os dias alguém que fala que saudades de trabalhar com a dona Sônia. Então, assim, isso é muito, porque eu tinha quase 2.000, quando eu saí da linha, 2.700 pessoas, mas eu cuidava de todos. Claro que não pessoalmente, né? Não um olho no olho, sim, mas eu tinha muitas coisas que eu fazia. A gente fazia o café da manhã com a presidente. Era uma delícia, porque eu deixava cada um ser presidente durante alguns minutos. Ai, que legal! Agora você é presidente, o que eu tenho que fazer de diferente? Não tenha medo de falar, pode falar tudo. Então essas coisas sempre foram muito, muito importantes, porque eu tinha um olhar dos outros para a empresa, eram todos donos. Eu conto, a gente distribuía 12% do lucro da empresa, que é a participação nos resultados. E eu conto a história da dona Gessi, que era a nossa faxineira. A primeira vez que ela recebeu, ela estava me esperando lá na fábrica, eu chegava muito cedo, ela também, e ela chegou para mim e disse, dona Sônia, eu sou só faxineira, por que eu recebi o PPR? Eu falei, porque a senhora trabalha na Dudalina, a senhora mantém tudo arrumado, a senhora é só faxineira, eu sou só a presidente, a Sandra é só a secretária. Então será que vai dar para me reformar minha casa? Eu falei, trabalhe em direito e a senhora vai construir a sua casa sim, porque eu quero todo ano distribuir lucro para vocês. E assim foi, depois do 3º ano, ela chegou o dia que ela recebeu, ela chegou para mim e disse, dona Sônia, posso falar com a senhora? Eu falei, pode, dona Gessi. Ela sempre levava foto do que ela estava, da obra dela. Ela chegou e falou, dona Sônia, olha, eu quero falar uma coisa para a senhora tem que levantar muito da sua cadeira, viu? Falei, dona Gessi, por quê? Porque aqui na nossa empresa tem muita gente matando tempo. Eu tô de olho em todo mundo aqui. Ai, que fofa! Então você empodera as pessoas, sabe? É a nossa empresa, né? É interessante isso, porque eu acho que essa é a forma, quando a gente fala em ESG, né, hoje em dia, a gente já fazia isso, nós somos o 10º signatário do Pacto Global da ONU, a gente tinha todo um trabalho com os motoristas que transportavam o nosso produto com a Childhood. Eles tinham que assinar um termo que eles não cometeriam
prostituição infantil nos postos de gasolina e denunciariam. Se não assinasse aquele termo, ele não poderia transportar o nosso produto. Que incrível. Porque hoje em dia ainda tem muito isso no Brasil todo. Mesmo que você não tivesse o controle, você treinava ele, você é pai, você não pode fazer isso. Então, você vai mudando as coisas e com atitudes muito, muito simples, né? E depois que eu saí, primeiro em 2013, a gente começou o Grupo Mulheres do Brasil. Nossa, eu tenho tanta pergunta nesse tempo. Eu quero fazer uma pergunta, Sônia, antes disso. Você falando da parte de produto porque a Dudalina tem uma identidade muito forte, né? Que ela sempre foi muito diferenciada. Como que isso? Eu tô fugindo da pauta, né? Nem peguei a pauta para fazer a pergunta. É uma pergunta bem pessoal. Porque eu conheço, obviamente, a marca há muitos anos. E eu queria entender da onde vinham as ideias de criação, que tinha sempre essas coisas diferentes da manga, da manga com o tecido da camisa toda, com a gola. Da onde surgiu essas ideias de vocês fazerem diferente? Olha, na realidade, eu acho que surgiu também de uma oportunidade que em 2010, eu tinha um irmão que era diretor comigo, ele saiu em 2009, resolveu sair, então eu podia assumir porque ele cuidava também a área de logística não, de operações, logística e financeira. E eu sempre estive envolvida com produto. E viajando, eu vi que tinha uma dificuldade de encontrar camisas para mulheres, camisas que tivessem uma vestibilidade, primeiro, que vestissem bem, que não abrisse aqui toda a camisa, mesmo as melhores marcas, eu comprava a camisa, o botão abria, então essa vestibilidade seria importante, e criar algo totalmente diferente daquilo que a gente tinha. Então, eu lembro que um dia eu estava inspirada, eu cheguei na empresa e falei, gente, traz todos os tecidos que a gente tem em estoque, todos os aviamentos, tudo que nós temos, claro que junto com os estilistas, vamos pensar numa forma diferente. E a modelista também, né? Primeiro, eu quero uma modelagem que eu vista e esteja confortável, né? Eu ponho uma camisa feminina, com corte feminino, porque nós temos um corpo diferente do homem, e que seja confortável, e ela tem que ter uma beleza, ela tem que estar com detalhes. E daí surgiu ali do que tinha. Realmente era o que tinha. Tinha uma fita interessante, coloca uma fita, legal. E a gente foi criando, e a gente fez um teste de mercado, na época do Corpus Christi, em Campos do Jordão, naquela época, em 2010, a gente conseguiu aquele shopping itinerário, que era do João Dória, uma loja. E eu tenho casa em Campos do Jordão, então a gente lançou uma coleção lá e foi assim um absurdo. Eu ia para a loja de manhã, saía à noite, aquilo vendia tanto, e primeiro chegava, você ia lá comprar, depois trazia a mãe, trazia a tia, trazia a vizinha, e ali eu falo barriga no balcão, para quem está empreendendo, é extremamente importante. Você não faz produto para você. Você faz produto para o mercado, e se você não ter o olhar do mercado, vai ser muito difícil de conseguir desenvolver, né? Então, esse olhar foi muito forte, né? E ali eu já lancei a coleção, depois a gente já foi para o varejo, já abrimos uma primeira loja em 2010 aqui na Tomás Carvalhal 595, aqui em São Paulo, que todo mundo falava, você é louca, não é um lugar de passagem, é um lugar de destino, não é uma região, e foi um sucesso desde o primeiro dia, mas eu sempre muito presente, eu sempre estive presente na Dudalina, tanto é que até hoje eu saí da Dudalina e a Dudalina não saiu de mim. Foi um desmame, né? E ainda continua, porque as pessoas, às vezes eu faço palestras pelo Brasil, quando eu vejo, tem algumas pessoas com a camisa Dudalina e vão lá mostrar para mim, sabe, porque realmente virou a marca de cada um. Eu acho que é isso, né, carimbou. Então, as pessoas às vezes perguntavam, Sônia, mas o que tem de diferente? Eu falo, é feito com amor. Tudo que é feito com amor
é diferente, né? Eu acho, a gente vai Sim. em casa, se você faz, ou a pessoa que trabalha com você faz um feijão com amor, ele é totalmente diferente daquela que faz com os mesmos ingredientes, que não tem amor por aquilo que faz. Então, eu acho que o mundo está precisando disso também, de humanizar as relações e de colocar amor naquilo que faz. Eu acho que eu sempre fiz assim, eu sempre fui muito intensa nisso, né? Então, por isso que a marca foi muito diferenciada, né? Porque tudo era feito, tudo eu estava em algum momento junto. Então, nunca uma coleção, para fazer a coleção, eu estava lá junto, olhando detalhe, com olhar comercial, porque tem que vender. Você faz um produto, tem que vender, né? Isso é muito importante, que é o trabalho que vocês estão fazendo aqui, né? Sim. Que é muito importante. Tem que vender. Tem que Tem que vender. Meu Deus, que Demais. aula hoje, hein, Bel? Você, né, que eu já Demais. passei na frente com as minhas Mas conta pra gente, qual que é a história do símbolo da Dudalina? O símbolo é muito simples, porque tudo na Dudalina era muito simples. Um dia eu estava procurando um símbolo, mas eu sempre fui de dentro. Então, meu estilista chegou e trouxe o símbolo, falou, dona Sônia, o que a senhora acha desse símbolo? Eu olhei e falei, gostei, tá ok. Foi assim. Que signo você é, Sônia? É tudo simples assim, entendeu? Eu sou de Libra. Mas sempre foi muito de solução. Então, eu lembro quando a gente lançou a camisaria feminina, ficou todo mundo lá. Dona Sônia, tem que contratar uma agência. Eu falei, não, tem que sair de nós. Tem que sair da gente. E eu não tinha sala, era tudo aberto. Isso também é uma das coisas que eu falo para as pessoas. A pior coisa é enclausurar. Eu nunca gostei de ficar na minha sala. Eu tinha que estar junto com todos, tinha que estar ali, eu tinha que estar vendo, eu tinha que estar participando. Então eu estava lá na minha mesa falando, gente, ó, pensa aí, temos que ter uma frase importante para mulheres fortes, mulheres guerreiras. Daí o meu diretor de marketing, o Edinho, virou e disse, dona Sônia, mulheres que decidem. Falei, tá aí. Se eu fosse contratar uma agência, não tenho nada contra, mas ia levar meses, ia ser difícil, sabe, não nascia de dentro. Lá as coisas nasciam de dentro. Quando a gente foi fazer varejo, eu até tentei fazer com um arquiteto famoso, a primeira loja. Quando eu vi, era linda, mas não era nossa. Então contratei o nosso arquiteto para fazer a nossa loja, porque era dali, nascia da gente, entendeu? Então, acho que isso tem muito a ver com... A essência, né? Da essência, porque a Dudalina era assim, tudo que a gente fazia era assim, né? E por isso que eu falo que, enquanto se fala de ESG, as empresas têm certa dificuldade, quando você nasce com essa cultura, ele é muito mais fácil. Quando você olha as pessoas... Tanto as pessoas, os stakeholders, né, que a gente fala, todas as pessoas, você tem cuidado com eles, é assim que acontece. Então, é muito importante isso, quem está empreendendo. Quando vocês venderam a marca, você já estava empreendendo no Mulheres do Não, Mulheres do Brasil é terceiro setor, é totalmente diferente. Começou em 2013 com o convite da incrível Luísa Helena Trajano, que eu acho que vocês conhecem lá do Magalu, para a gente ir para Brasília, e era para ir empresárias. Eu sou inscrita no canal. Você é inscrita, ótimo. Você também tem que escrever, Bebel, e todas que estão assistindo, Grupo Mulheres do Brasil.org.br, mesmo que não sejam ativas, deixem a gente representar, porque nós temos um programa maravilhoso esse ano de transformação, e a gente quer fazer um programa para 10 anos de um novo Brasil. Através das mulheres. Nós, mulheres, temos que assumir o nosso papel como protagonistas das mudanças, né? Eu li nesses dias uma mulher falando, a guerra não tem rosto de mulher. Se fosse mulheres na Rússia e na Ucrânia, não teria uma guerra. Nós não somos da guerra, nós somos da paz. Né? Então a gente pode transformar esse mundo num mundo melhor. Eu brinco lá no Mulheres do Brasil que nós somos 50%, mais de 50% da população.
e somos mães dos outros 50%. Então a gente tem uma missão muito grande dessa transformação. E o grupo nasce com 40 mulheres, e a Luísa, naquele momento, ela não levou só empresárias. Ela levou as meninas de Paraisópolis, ela levou mulheres, dona de casa também. E lá começa e nasce esse grupo Mulheres do Brasil, que hoje, 8 anos depois, nós somos mais de 105 mil mulheres. Uau! Nós estamos em 151 cidades, 30 e poucas fora do Brasil, 100 e poucas aqui no Brasil. Nós temos as causas, mais de 20 causas, né, que passam por violência contra a mulher, igualdade racial, cultura, saúde, educação, 60 mais, tudo que imaginar dos goals da ONU, né, nós estamos inseridos dentro disso, né? Incrível. Então, que são os comitês, né, de cada, então, em cada região, cada cidade, ver o que aquela cidade precisa mais, né? Então, violência contra a mulher tem no mundo inteiro, né? Educação tem no mundo inteiro. Qual é que é a forma, né? O que pode fazer para ajudar? Então, é muito interessante os núcleos fora do Brasil ajudar aquelas mulheres que estão chegando, às vezes expatriadas, perdidas, sem ter acesso a onde que eu ponho meu filho, como é que eu consigo, então, acolhe, cuida. E com isso, há 2 anos atrás, eu vendo a dificuldade das mulheres no começo da pandemia, que eu faço mentoria também no Women, na Rede de Mulher Empreendedora, que eu não coloquei aí também, que eu sou conselheira. Adoro. Muita coisa, lá da Ana gente. Fontes, que é maravilhosa. Deve ser interminável ali. Que a Ana Fontes tem quase 1 milhão de mulheres lá. Eu faço mentoria quando tenho os fóruns, e uma menina que eu fiz a mentoria no começo da pandemia, ela me ligou muito triste lá do Rio de Janeiro, que a mãe dela cozinhava e ela entregava marmita de bicicleta, só que fechou tudo, ela não podia fazer isso, ela tinha uma geladeira e não cabia as marmitas. Se ela tivesse um freezer, ela teria condições, só que ela não tinha acesso a crédito. Né, são as mulheres invisíveis, né, que não têm acesso a crédito, o score delas é muito baixo, e se ela tivesse um freezer, então poderia mudar a vida dela. Né, como depois a minha manicure fazendo crochê, e assim várias mulheres, eu vi, eu sou investidora de um banco chamado Banco Pérola, de 2 mulheres também, da Alessandra e da Andréia. Eu vi a oportunidade, elas me ligaram que iam me devolver um dinheiro, eu perguntei, escuta, a gente pode fazer um microcrédito para mulheres invisíveis? Sônia, a gente pode porque nós somos digitais. Então a gente começou esse processo, né, do Fundo Dona de Mim, chamei através do Grupo Mulheres do Brasil, chamei uma publicitária, porque o nome era Vai Passar o Meu Nome, depois eu vi que era melhor para uma escola de samba do que para né, e ela criou o Fundo Dona de Mim, Alice Coutinho, daí chamei a Denise Damiani, chamei a Ana Fontes da Rede de Mulher Empreendedora para ajudar, e a gente criou isso. Hoje a gente já emprestou, né, já microcrédito para mais de 2.000 mulheres, sendo 1.000 através do BTG, que disponibilizou 3 mil reais para 1.000 mulheres. Então, assim, e o meu sonho, não sei se seja ler os livros do Yunus, é transformar isso num grande fundo para poder ajudar muitas mulheres. Porque a gente agora está ajudando as mulheres das comunidades. A primeiro grupo eu fui lá aqui para o Capão Redondo, junto com a nossa líder de comunidade no Grupo Mulheres do Brasil. As primeiras máquinas. Costurando Sonhos. É muito maravilhoso. A gente faz parte de alguns projetos lá. E é muito incrível. Eu já vi desfile, já participei de 5, 6 anos. Já faz 5 anos atrás, 4 anos atrás, teve, em 2018, 2019, teve até no Palácio do Angará um desfile lindíssimo. Isso, das meninas lá, da Sueli, e também lá Conheci a Sueli naquela época e estava falando com ela faz 2 semanas agora. Eu comecei isso quando nem era ali no pavilhão, vocês foram lá no pavilhão, né? Não, antes era lá no centrinho e tal, quando eu doei as primeiras máquinas, e lá tem a Rejane, que faz parte também do nosso grupo, tem a Elisandra, mas a Elisandra é do Mãos de Maria.
Que é maravilhoso também. Que é maravilhoso. Maravilhoso. Que é maravilhoso o trabalho. E a Elisângela é da... Meu Deus, já estou confusa aqui. A Rejane emprega favela. São trabalhos lindos que fazem, são transformadores. E o próprio Belezinha que a gente faz. Belezinha, que é maravilhoso. Até nesses dias me ligou o menino do Belezinha que eu quero levar para outros lugares. Tem muita coisa. Amigos do Bem, que cuida de 75 mil pessoas naquele sertão. Eu que fui para o sertão e que levei as primeiras máquinas de costura e levei treinamento também. Hoje já são mais de 300 mulheres na arte do patchwork, no Ceará, em Pernambuco e em Alagoas. Incrível. E eu falo que o investimento é muito pequeno, você tem que se doar, você tem que... Fora a transformação que você faz na vida das pessoas, não só impacta a vida dela, mas tudo que está à volta dela. A sociedade inteira. Exatamente. Você dá trabalho, ela consegue dar educação para os filhos, eu acho que nosso país, ele é muito maravilhoso. O que falta no país é educação. Sem dúvida. Se a gente conseguisse dar educação, mudaria muita coisa. Muita coisa. Tenta um dia ir no sertão e ver o que é transformar a vida daquelas pessoas através da educação. Deve ser impactante. Olha, a última vez que a gente fomos com empresários daqui, eles chegaram a chorar. Estou falando homens poderosos, as lágrimas escorrendo, de ver o que pode transformar a vida das pessoas com gestos que não são, claro, que Amigos do Bem precisa de muito dinheiro, porque não é uma ONG só, são 10 ONGs, cuida da saúde, cuida da educação, cuida da transformação, cuida do emprego, cuida de tudo, né? Da alimentação, cuida da moradia, cuida de levar. Quando a Alcione Albanese começou lá tinha sede e fome. Hoje tem transformação. Que incrível. Então é incrível isso, incrível como você... Eu lembro quando eu fui, a primeira vez que eu fui lá em Torrões, lá no sertão de Alagoas, e que eu cheguei, as mulheres estavam com uma placa escrito: Sônia, obrigado por trazer o patchwork, mudou a minha vida. Hoje eu posso sustentar meus filhos. Então, essas coisas são... Como o Fundo Dona de Mim, nesses dias, a líder ali de Capão Redondo falou: Sônia, teve mulheres já que me ligaram falando que não precisam mais da cesta básica, que eu posso doar para outra, porque o empréstimo de 2.000 já fez ela poder... Porque se ela quer fazer bolo, ela precisa ter o quê? Uma batedeira, ela precisa ter formas e embalagem. Com 2.000 ela faz isso. A gente pode achar que é pouco, mas para elas muda uma vida. Claro que muda, gente. Sabe? Você dá o que ela precisa. Dá o que ela precisa, dá o crédito, a gente acredita nelas, né? Porque a gente não olha score, porque se olhar score, você não libera. Dá 4 meses de carência e 12 para pagar sem juros e sem taxas. Caramba. Então, o lindo disso é que esse dinheiro está voltando e a gente pode fazer outras, e assim vai. Então, o Fundo Dona de Mim é o meu, hoje, um dos meus grandes projetos de vida. Que legal. Incrível, gente. Vou ficar 5 horas de entrevista. Gente, então, a gente vai pegar o dia inteiro com a Sônia. Eu não sei quanto tempo que ainda tem pra gente falar. Não, a gente pode falar mais um pouquinho. Só emendando nisso, né? Por que você foi pro terceiro setor, assim? Você já tinha algum encantamento antes? Ou foi realmente o convite que você começou a conhecer e aí você se apaixonou? Já começou na empresa, porque começou na empresa. Na empresa a gente já cuidava. Em cada cidade que tinha, eu queria ter uma praça para as pessoas poderem ir, ou ter uma creche. Eu lembro quando teve em Presidente Getúlio, uma cidadezinha do interior, que a gente tinha uma fábrica, teve uma grande enchente, acabou com a creche. Daí eu fui lá e falei: não, quero fazer uma creche nova. Mas vamos aproveitar o que... Eu falei: não, vamos fazer tudo novo. Eu chamei o nosso arquiteto, ele fez todo o desenho da creche, todo para criança, com acessibilidade, tudo. E tá lá a creche. Então, assim, isso é gostar de gente. Eu não consigo ver pessoas em hierarquia. Para mim, todos são iguais. Eu cuido das pessoas, as pessoas que trabalham comigo,
eu gosto de cuidar, eu gosto de acompanhar não só a pessoa, a sua família. Então, assim, gostar de gente, eu gosto de cuidar de gente. Eu acho que é uma missão tão importante. Se cada um de nós cuidar de um outro, já muda a vida de muitas pessoas, né? Então, e eu acho que isso hoje está muito na minha família, principalmente nas 5 irmãs. Então, quando tem alguma coisa, ontem mesmo eu recebi de uma sobrinha, imagina, né? Eu tenho 50 e tantos sobrinhos, 50 e tantos sobrinhos, né? Que uma amiga, a casa de uma amiga queimou, perderam tudo, vamos ajudar. Tem uma menina que é uma história linda, eu conheci quando ela tinha 12 anos, ela era filha de um garçom de um hotel que a gente tinha lá em Blumenau, e ela tinha perdido a vista, então ela tinha que vir a São Paulo todos os anos, que é maravilhoso. O ACD aqui faz um trabalho, não é o ACD está na minha cabeça por outra coisa, mas é o Camargo, né? Eu sei qual que é. Sabe qual é que é? Divisão, que cuida. E ela vem tudo pelo SUS, mas desde que ela começou a vir, eu cuido dela, ela fica na minha casa e tal, e ela não poderia ficar grávida. O que aconteceu? Ficou grávida. Ficou grávida. O que aconteceu? O Você é bebê a tem madrinha? problema. Não, o bebê tem problema. O menininho veio para cá com 1 ano e meio, com 1 mês e meio, acabou perdendo a vistinha, mas assim, está sendo tratado, vem todos os Teve o meses. mesmo problema que ela. Quem tem esse problema não pode ter filho, que é o retinoblastoma, né? Que até saiu nesses dias aquele... não pode ter filho, porque a chance do bebê ter é quase 100%. Mas assim, é lindo porque ela, quando eu conheci, eu consegui um computador de braille para ela, e ela fez faculdade, se formou, é advogada. Que incrível. E ela é a coisa mais linda de ver como ela se vira. Ela vem para cá, ela chama Uber, eu não entendo como, porque ela chama Uber, ela se vira, ela pede tudo pro SUS, ela cuida do bebê. O marido também é cego. Caramba! Que incrível, gente. Assim, as dificuldades todas, ela leva a vida de uma forma leve. Leve. É lindo de ver como é que as pessoas, nas suas dificuldades, podem encontrar. Ela, para mim, é uma grande lição de vida, sabe? Sim. Porque como é que a gente pode transformar? A vida não precisa ser tão pesada, e ela tem todas as dificuldades. Ela tem um bebê com problema que ficou cego de um olho, graças a Deus o outro está salvo, mas ela, com todas as dificuldades, ela conseguiu. Daí eu falei, olha, ela precisa de uma casinha. A gente conseguiu rapidinho construir uma pequena casinha para ela, marido, mas eu peço para o arquiteto, faz um projeto que seja sem cantos, porque para eles é mais difícil, tem bebê e tal. O arquiteto faz tudo de boa vontade. Assim, você vai criando uma corrente do bem que é maravilhosa, gente. Todo mundo ajuda. Todo mundo ajuda. A gente viu isso na pandemia. Unidos pela vacina, que foi um dos grandes... eu lembro quando a Luísa chegou no começo do ano passado, em janeiro, falou, olha, a gente vai fazer um grande trabalho para termos todos os brasileiros vacinados até setembro. Eu falei, meu Deus, não tinha nem vacina, né? Vocês lembram disso? E a gente começou Unidos pela Vacina, nós conseguimos atender mais de 3.000 municípios no Brasil que precisava de alguma coisa, que fosse uma geladeira, que fosse alguma coisa para transportar, um ar-condicionado. Em setembro nós tínhamos 70% da população vacinada. Incrível. Foi fascinante isso, mas juntou a sociedade civil, o Grupo Mulheres do Brasil, com a sociedade civil, IDV, vários, né, se a gente olhar, toda a sociedade civil se juntou para fazer acontecer. Eu cuidei dos 3 estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e senti de perto o quanto que nós, brasileiros, temos que cuidar da política. Nós não podemos, porque isso foi um ato político mais apartidário, se a gente olhar. Né? As próprias prefeituras não acreditavam, nossa, mas tem alguém olhando para nós, que não seja através de governo. E era de verdade. Eu fui entregar lá em Blumenau, inclusive para 7 cidades, a emoção do próprio prefeito de ver que era uma sociedade civil cuidando
das cidades. Então, assim, o quanto que nós temos que ser cidadãos, assumir o nosso papel, né? Porque é um papel que às vezes a gente fica meio de fora, não. Né? Muita gente fala, o governo tem que fazer, mas e você? O que você faz de diferença? O que você faz? Nós temos que fazer a diferença, tanto é que agora no Grupo Mulheres do Brasil a gente está com uma campanha, Pula para 50, nós queremos fazer uma campanha de ter 50% das mulheres ocupando as cadeiras do Senado, das câmaras, das vereanças, tem que ter mulher, nós temos que fazer isso. Eu acho que e se a gente não falar pula para 50, nós vamos ficando sempre ali no 14, no 15, no 20, nós nunca chegamos lá. Pra alcançar. Né? Mas esses dias aqui, eu não sei se a gente explicou para você, Sônia, mas aqui é para o PowerCast é para inspirar quem tá empreendendo, quem é empreendedor e quer sempre escutar inspirações, né? Toda semana sai episódios diferentes. E teve algumas vezes que a gente já entrevistou de setor de beauty, salões. E teve uma entrevista aqui que uma mulher falou pra gente: se vocês notarem, o setor de cabeleireira, né, todos os donos são homens. Aí eu comecei a fazer uma pesquisa, inclusive naquele dia que eu fui num evento de empreendedorismo, estavam falando, a menina estava falando, não, mas não é só nesse setor, é tal, que os líderes são homens, mas geridos por mulheres. Então, assim, a gestão é, né, nossa, e o dono, o CEO, né? Então, eu acho que a mulher, às vezes, ela fala assim, não, tá tudo bem, mas eu acho que ela tem que ter mais à frente para ter liderança, para mostrar o quanto fica diferente. Eu acho que o papel do homem é muito importante, mas eu acho que junto, sabe, ter mais, a gente chega em reuniões, tem 90% é homem, né, Bel? Sempre. Então, às vezes, só tá gente de mulher. Então, assim, às vezes, eu sinto falta de ter as mulheres mais inseridas dentro de reuniões que tá mais mixado, sabe? Sem dúvida. E por que não está, né? Por que a gente não tem esse papel dentro aqui? Que é o papel que nós três estamos fazendo aqui, ó, é de mudar isso, né? A gente, e não é nenhum problema dos homens só, não, a gente não culpa ninguém. Tanto no Mulheres do Brasil a gente fala, nós não somos contra os homens, mas somos a favor das mulheres, né? E a Luísa fala muito isso. Mulher é amiga de mulher, sim. As pessoas dizem, mulher não é. A gente faz, eu vejo hoje, nós estamos indo agora, o grupo grande lá para Nova York, a Luísa vai ser homenageada como a Person of the Year, que foi em 2020, será esse ano. Como é lindo as homenagens, como as mulheres aplaudem as mulheres, como o Grupo Mulheres do Brasil hoje, com 105 mil mulheres, o meu sonho é 1 milhão. Né, eu lembro quando a gente tinha, sei lá, 1.000, 2.000, falava em 100 mil. A Luísa falava, ela é arrojada. E agora que a gente chegou em 100 mil, eu falo, nós vamos chegar a 1 milhão. De mulheres, pode estar engajado ou não, mas nos deixe representar, porque a gente está fazendo um trabalho sério. Né? Nós somos, a maioria, nossa diretoria toda é voluntária, a gente faz muito trabalho. E a gente quer realmente ter mais mulheres em tudo. Então, quando a gente fala pula para 50, é isso. É trazer a mulher para o palco. Esse espaço. Sabe? Porque a mulher, ela faz, a gente vê startups, né? Quase 80% são de homens, né? E tem já hoje fundos de investimento para startups só de mulheres. Eu sou lá do MASP, e lá tem um grupo chamado Guerrilha, que elas falam que 6% das artistas, na maioria dos museus, são mulheres. E 60% são de mulheres. Então, começar a olhar com esse olhar, mas sem discutir, o homem e a mulher juntos, produzem juntos, fazem juntos. É de ter a troca. De ter a troca, não tem essa coisa de menino e menina, não, sempre eu acho que é muito, muito mais produtivo. Sim. Né? E hoje tem todos esses dados falando isso, em todos os lugares onde tem mais mulheres, tem uma equidade de mulheres e homens, são mais lucrativos, tem mais resultado, tem mais ESG, tem mais tudo. Então é isso. Mas ainda tem, nesse dia eu estava olhando minhas fotografias, tinha uma fotografia que, juro,
tinha 25 homens e eu numa reunião de negócios. É Então, isso. Você tá respondendo. De uma. Isso fazia uns 10 anos, vai. Mas eu não sei se mudaria muito hoje em dia. Era numa associação. Eu li aquela foto e falei, não. Impactada. Eu falei, eu acho que eu sou um fantasma aí, porque até eu levei o susto daquela foto. Que você talvez na época nem notava quanto. Nem notava. Um dia eu estava olhando uma fotografia de uma empresa mineira grande, uma capa de uma revista falando, tinha 21 homens, nenhuma mulher. Esses dias eu também vi uma pessoa também super conhecida passando nos stories mesmo do Instagram. Café da manhã, tá. E eu olhei, eu mandei pra esse meu amigo, mandei assim pra ele, 2 mulheres e tinha, sei lá, 20 homens. Eu falei, 2 muito. mulheres só, tem que ter mais mulher aí. Ainda, joguei essa, que era café da manhã de empreendedorismo. Então, assim, cadê? Será que as mulheres não se interessam? Ou a gente não tem, tem voz suficiente? Como que a gente começa a ficar O homem inserida? sabe fazer mais network do que nós mulheres. Que hoje está se criando as confrarias das mulheres, hoje a gente vê a Fabi fazendo. Permitia ter esse espaço também, né? Ela até se permitia, mas ela sempre se sentia excluída, porque o homem tem uma conversa diferente da gente, né? A gente não é a mesma. Eles gostam de falar de futebol, e quando você está ali, eles fazem o quê? Mas hoje em dia, a gente pode fazer essa troca, e eu vejo que os jovens, vocês jovens, vão fazer isso. Essa nova geração vai fazer isso, de estarmos juntos. Né? Eu acho que isso é muito, muito importante. Na minha geração já era mais difícil, uma mulher sempre era vista. Eu lembro, eu tinha grupos de network que tinha assim o programa de viagens internacionais, até tinha o programa para os executivos e para as esposas. Ai, meu Deus. Né? Eu lembro que o meu marido ia nessas viagens e eu era executiva, eu era empresária. E ele falava, eu sou o primeiro damo, eu vou lá pro programa das mulheres. Eu falava, não senhor, pode vir para cá, fica aqui comigo. Falava, não, mas eu não. Eu falo, não, fica aqui comigo, não vai sair. Adorei. Então, não, mas estava escrito, programa para as esposas. Caramba, gente. Porque o programa, mas não, eu acho que agora a gente está mudando isso, e é lindo de ver, né, que a gente muda isso. A gente vê hoje em dia as mulheres, o quanto foi importante nos países em que as mulheres eram as presidentes, o quanto que elas fizeram bem para aquele país, né, como foi mais fácil, quando passou sem dor. A mulher é acolhedora, cuidadora, nós nascemos assim, isso faz parte. Né? Eu falo que tem um hormônio chamado testosterona que é complexo no mundo, porque é onde faz a guerra, é onde tem essas coisas tão pesadas. O homem tem que lidar melhor com seu testosterona. É o poder, Sim, eu acho. É o poder. Que chega uma hora que essa guerra mesmo que está acontecendo, nem é uma questão de, eu acho, é o poder, o quanto ele pode fazer. Né? Eles nem sabem mais o que eles estão fazendo lá. Nem era para começar e terminar, e não vai terminar nunca, Exato, vai ficar. Exato. E o mundo esqueceu. É isso que eu ia falar. E todo assim, mundo que esqueceu. já a notícia eu fico imaginando as famílias destruídas, a dor de cada um, né, da criança, eu imagino. Por quê? A minha pergunta é por quê? Gente, as vidas, assim, eu olhei a foto do antes e depois de alguma cidade destruída com as pessoas, a vida da pessoa interrompida naquele momento, porque às vezes nem ela, nem os amigos, nem a família morreram, mas o impacto da vida dela, imagina, para tudo. Tipo, quer dizer, você estava com o teu sonho é cortado, ou você tem que mudar e ir para um outro país. Exato, e Sônia, chegar como refugiado. Exato, e pós-pandemia. É dolorido. É muita Depois sacanagem. da gente passar uma pandemia tão assim, o mundo inteiro parou e aí vem uma guerra. Eu achei, o dia que eu vi na televisão, eu fiquei triste pelo fato de eu falei, hoje em dia, a gente tá em 2022, a gente ter que passar por uma situação dessa, porque o mundo sofre, né? Eu sei que não é só lá que tem guerras, tem várias guerras, né? Na África, tem na parte, tem no Afeganistão o tempo inteiro, etc. Mas pra quê, entende? É uma briga de anos e que as pessoas, não chegam a lugar nenhum. Todo não mundo é lugar perde. nenhum, nada. Todo mundo perde, todo mundo. E a gente fica sem ação, né? Porque o que a gente pode fazer? Nós, tão longe, mas tão perto, nós somos todos seres humanos. Ninguém escolheu a barriga que nasceu, eu brinco muito nisso, né? Então, por que isso? E menino, é um homem que não dá para entender o que ele acha que ele pode fazer isso.
Daí você vai conversar, as opiniões são muito interessantes, né? Nós mulheres falamos, nós não queremos isso, não vai. Os homens sempre têm alguma saída. Bem, né? Não, porque teve isso, eu falo, gente, não é assim, são seres humanos, vamos cuidar. Né? Tem uma frase que é muito interessante, que eu acho que é do Médicos Sem Fronteiras. Saiu nossa frase, Isabel. A gente quer lançar um livro das frases do podcast, porque toda vez que tem os convidados, traz uma frase boa. Não, que é a frase, só um ser humano pode salvar outro ser humano. Não sei se vocês ouviram isso, que é do Médicos Sem Fronteiras. Que linda. E é verdade, né? Então, quando a gente fala isso, até escrevi hoje de manhã sobre, até lá para Amigos do Bem, e é verdade, só um ser humano salva o outro ser humano. Então, eu acho que é isso, a humanidade tem que procurar paz, tem que procurar um olhar para o outro. Nós temos hoje cada vez uma distância social se alargando mais. Gente, eu falei sobre isso hoje de manhã, que louco, né? Porque a paz, ela só existe, porque se você vem aqui e faz uma coisa para mim e eu não faço nada, não tem guerra. Né? Não tem briga. Se eu não reajo. Não reage. Agora, se eu quero, você vem lá e briga comigo, eu brigo com você, dá um problema. Agora, se se uma pessoa começa e a outra pessoa não faz nada, não tem problema. Não tem como ir pra frente um problema. Não adianta, se alguém te agride, se você não responder, a pessoa fica, mas daqui a pouco ela vai ver que não tem sentido. Exato. Né? A gente viu muito isso na polarização da própria política, um é pra cá, um é pra lá, um fala. Na minha casa é proibido conversar sobre isso, porque não vai acabar bem, vão sair pessoas machucadas sem necessidade nenhuma, não se construiu nada. Eu falo, gente, vocês estão discutindo para nada, só estão envenenando, cada um se envenenando, para quê? Para quê? Vai lá e ajuda o próximo, muda a tua atitude, faz diferente, sabe? Mas com amor, é tão fácil, né? Por favor. Assim, eu queria perguntar, Sônia, como que você se vê daqui 5 anos? Nossa, essa pergunta agora, 5 anos eu vou estar com 71 anos, então eu me vejo muito engajada nessa transformação do Brasil, sabe? Eu quero realmente deixar esse legado. Né, eu sei que eu deixei na Dudalina, eu queria deixar o legado, ficar, né, lá e tal, mas eu deixei o legado no coração das pessoas. Mas hoje eu quero deixar o legado na transformação da vida de muitas pessoas, né, que é o trabalho do Fundo Dona de Mim, que é o trabalho no Grupo Mulheres do Brasil, que é no Amigos do Bem, que é na Rede Mulher Empreendedora, onde eu puder estar olhando as pessoas, cuidando das pessoas e fazendo as pontes, né? Porque, como eu conheço muita gente, às vezes tem uma pergunta aqui que você faz uma ponte bem pequenininha e você ajuda rapidinho as coisas acontecer. Então, é isso. Eu quero ser sempre uma ponte do bem. Maravilha, gente. Maravilhosa. Agora, a gente tem umas... Não, a gente já estourou muito. Não vai dar tempo. Então pronto. Que a gente tem umas perguntas das Power Questions que são super rápidas. Mas é que tá tão legal que eu não queria tirar nada. Eu ficaria aqui pra sempre perguntando. Não vai ter como. Pois eu acho que eu falei demais, né? Então não deixei muito espaço. Assim, imagina. Encantada. Que a gente tem umas perguntinhas rápidas aqui. Então a gente vai fazer nenhuma Power, nenhuma. Pode fazer uma, então é que vai ficar comprido. Vou começar, que a Bel possivelmente vai cortar essa parte. Vai, não, sim. Sônia, a gente tem as Power Questions, são perguntinhas rapidinhas. Como a gente já tá aqui de um papo tão engajado, eu vou fazer pouquíssimas. Tipo, vou fazer uma e você faz uma. Fechou. Tudo bem? Então vamos lá. Você quer fazer a primeira que eu fiz a última? Não, você já escolhe aí que eu vou escolher aqui. Tá bom. Eu vou fazer. Isso aí é ótima. Como promover mudança de paradigmas no varejo? Como promover? Que bela pergunta é essa. Olha, como eu não estou no varejo mais, mas eu vejo que o varejo está igual ao de sempre. Quem mudou tá ganhando espaço. Né? O varejo é diferente. Hoje nós temos uma coisa chamada tecnologia, nós temos o digital, temos o metaverso, que eu falo, meu Deus do céu, e cada vez mais coisa. E você vai ter que aprender que isso tudo por trás tem gente. Tudo por trás tem acolhimento. Então, quantas e quantas vezes você vai num lugar e às vezes você compra um produto, não porque você queria, porque você foi encantada.
né? Então eu acho assim, o encantar o cliente não pode sair do varejo, seja digital, seja físico, ele para mim é tudo que é humano, que é isso, né? É encantar, é cuidar das pessoas, é olhar não como objetos, né? Porque tem muita coisa que virou, objetalizou, sei lá como é que é o termo, e parece que tudo fica sem sentido, sem emoção. Nada melhor do que você fazer as coisas com emoção, com coração, com alma, com amor. Sim, E vamos, pra gente finalizar, então, pra quem tá pegando colinhas aí, quais seriam os maiores desafios de empreender? Olha, eu sempre falo o seguinte, que é muito interessante, quem começa a empreender, né, eu já vi gente falar, eu vou trabalhar meu horário, né, eu vou ganhar muito dinheiro, vou fazer acertar tudo, eu falo, escuta, você vai trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, você vai perder dinheiro, você vai errar muito, mas tenha coragem, a tua coragem tem que ser maior do que os teus medos. Então, assim, eu acho que é isso, o empreender tem que vir da alma, né? Não adianta, você pode fazer o mais lindo plano de negócios que na hora de executar, se não tiver isso aqui, não tiver coração, não tiver emoção, não tiver garra, ele não acontece. Então é isso. Ai, gente, já que aula inspiracional aqui para finalizar. Sônia, que incrível, muito obrigada. Sônia, passa, a gente sempre pede no final para passar as redes sociais, pode ser as redes do Grupo Mulher. Como que faz para acessar, onde acessa? grupomulheresdobrasil.org.br, tem fundodonademim.org.br. Desculpe, mas eu não sou, meu Instagram é fechado, meu Facebook, eu não tenho LinkedIn, as pessoas brigam comigo, mas eu sou avó, eu tenho 8 netos e eu também quero agora, daqui a 5 anos, ver os meus netos já indo para a faculdade, já ver esse amor que eu tenho por eles, né, que são os meus amores. Eu tenho até um vinho lá em Mendonça que chama Meus Amores, que é para eles. Ai, que porque a grande emoção da minha vida hoje é esse olhar da turma que está vindo aí. Que incrível. Incrível demais. Bebel e a gente, se inscreve no nosso canal. Se inscreve no nosso canal, a gente tá compartilha incrível. com todo mundo. Obrigada, gente, por vocês estarem aqui. Episódio. Tchau. Tchau.